Olá, paz seja convosco. Bem-vindo à Carta aos Hebreus, capítulo 4. Cristo e as suas aparições. E é com grande alegria e gratidão a Deus que iniciamos este estudo sobre este tema. E a nossa jornada refletiremos sobre como Cristo se revelou à humanidade desde os primórdios, antes mesmo de sua encarnação. Veremos como Deus, em sua infinita misericórdia, decidiu se manifestar aos homens no Antigo Testamento por meio das chamadas teofanias, mostrando sua presença de maneira visível e compreensível para o coração humano. Entenderemos também o papel de Cristo em nosso tempo como o cumprimento das promessas de redenção e como a realização de profecias messiânicas no Novo Testamento, fundamentando nossa fé em um Salvador que não só se fez carne, mas entregou sua vida para a nossa salvação. Mais adiante seremos lembrados de que Cristo voltará como prometeu. A expectativa de sua segunda vinda renova nossa fé e nos desafia a viver em constante preparação, mantendo-nos firmes na verdade e no amor de Deus. Que este estudo nos conduza a um conhecimento mais profundo e a um relacionamento mais íntimo com Cristo. Que cada um possa sentir a presença de Deus, abrir o coração e ser edificado pela palavra da verdade. Tópico 1. Cristo e suas aparições. Na introdução sobre as aparições de Cristo, exploramos como sua manifestação é um ato contínuo e eterno que ocorre em três tempos significativos. Primeiramente, no passado, Cristo já se revelou como registrado no Antigo Testamento. Nessas aparições, conhecidas como teofania, Deus manifestou sua presença de forma perceptível para comunicar seus propósitos e sua glória ao homem. Em seguida, Cristo se revela no presente, como vemos nos evangelhos do Novo Testamento. Seu nascimento, vida, morte e ressurreição marcam a realização de inúmeras profecias e demonstram o cumprimento do plano de Deus para redimir a humanidade. No tempo presente, Cristo ainda atua, intercedendo junto ao Pai em favor dos que o seguem, como revelado na Bíblia. Finalmente, a terceira grande revelação de Cristo será no futuro, quando ele voltará para julgar o mundo e estabelecer o seu reino eterno, como prometido no livro do Apocalipse. A esperança na segunda vinda de Cristo é um dos pilares da fé cristã, mantendo viva a expectativa de que Cristo aparecerá novamente, agora para estabelecer a justiça plena e trazer o consolo definitivo aos que aguardam sua salvação. Tópico 2. Cristo apareceu no passado. No Novo Testamento, em Hebreus 9.26, ensina que Cristo, ao se manifestar, veio para aniquilar o pecado, oferecendo-se em sacrifício perfeito e eterno. A expressão uma vez por todas destaca a singularidade e o valor absoluto de sua entrega. A revelação de Cristo no passado nos mostra como ele, sendo eterno, já estava envolvido no plano de redenção, desde a criação do mundo. Essa aparição não foi uma ocorrência isolada, mas parte de um desígnio profundo e planejado para que, ao final dos tempos, Cristo derrotasse o pecado, possibilitando a reconciliação dos seres humanos com Deus. A noção de Cristo como o Salvador prometido desde o início transcende a história humana, tornando-o âncora da fé desde as eras mais antigas. A cruz, portanto, é o ponto culminante desse plano, no qual Cristo, ao se manifestar, garantiu a redenção uma vez por todas. Ele aparece e age na história com o objetivo final de reatar
a relação entre o homem e Deus, oferecendo uma solução definitiva ao problema do pecado e inaugurando uma nova aliança. A teofania, uma palavra grega que significa aparição de Deus, representa as manifestações de Deus no Antigo Testamento. Esse conceito é fundamental para entender como Deus, invisível e transcendente, se faz visível ao ser humano em ocasiões especiais para revelar sua glória e propósito. A teofania permite uma compreensão mais acessível da divindade e, ao mesmo tempo, indica o desejo de Deus de se comunicar com o homem de forma compreensível. A teologia interpreta essas manifestações como aparições específicas de Cristo, muitas vezes representando como o anjo do Senhor. A maior teofania do Antigo Testamento é vista no encontro de Deus com Moisés, onde ele se apresenta em uma sarça ardente e mais tarde das tábuas da lei. No Novo Testamento, essas manifestações recebem um nome específico de cristofania, diferenciando as aparições de Cristo das demais teofanias. Segundo João 1,18, diz: ninguém jamais viu a Deus, mas Cristo é aquele que o revela. Dessa forma, Cristo é o mediador e revelador da glória de Deus, permitindo ao ser humano vislumbrar a presença divina, mesmo que parcialmente e de maneira sensível e real no Antigo Testamento. O antropomorfismo é um recurso que atribui qualidades e aspectos humanos a Deus, ajudando a mente humana a compreender e se relacionar com Ele. Essa prática está amplamente presente nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, onde Deus é descrito com ações e atributos humanos, como o Senhor é o homem de guerra, ou quando vemos as suas mãos e pés em Êxodo 24,10. Esse recurso linguístico visa não descrever a aparência física de Deus, mas sim traduzir a sua essência e ações em termos que possamos compreender. O conceito se alinha ao propósito maior de tornar Deus mais acessível ao entendimento humano, especialmente em uma cultura em que o conceito de uma divindade invisível era difícil de imaginar. Com o antropomorfismo, o Antigo Testamento nos aproxima de Deus, mostrando-o como um ser que sente e interage com a criação. Ele fala diretamente com figuras bíblicas como Moisés, demonstrando atributos humanos como misericórdia e ira. Em cada aparição, essas características nos ajudam a compreender a presença divina, tornando mais clara a sua relação pessoal com os homens. No Antigo Testamento, a figura do anjo do Senhor é uma das manifestações de Deus mais marcantes, representando uma forma tangível de sua presença e cuidado para com o seu povo. O anjo do Senhor aparece em momentos cruciais para guiar, proteger e comunicar a vontade divina. Em Êxodo 23,20, Deus promete enviar seu anjo para guiar o povo até a terra prometida, garantindo segurança e direção. No livro de Juízes, o anjo do Senhor anuncia a mãe de Sansão o nascimento de seu filho, cumprindo seu papel de mensageiro divino. Em Isaías 63,9, lemos que o anjo da sua presença salvou o povo, revelando o amor e a compaixão de Deus. Acredita-se que essa figura possa ser uma manifestação pré-encarnada de Cristo, pois o anjo do Senhor é descrito com autoridade e reverência divina, algo que um anjo comum não teria. Assim, o anjo do Senhor é mais do que um mensageiro, é uma representação de Deus agindo diretamente na história. Suas aparições no Antigo Testamento antecipam o papel de Cristo como protetor,
guia e salvador, assegurando o povo de sua presença constante e redentora ao longo das eras. Tópico 3. Cristo aparece no presente. Deus, em sua soberania, escolheu um momento exato na história para enviar seu Filho ao mundo, conforme lemos em Gálatas 4:4 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Jesus não veio ao acaso. Deus preparou o cenário histórico e cultural para a chegada de Cristo. Durante o período interbíblico, Deus utilizou reinos e acontecimentos para que tudo estivesse pronto para a manifestação do seu Filho. Ele nasceu sob a lei para resgatar os que estavam sob ela. No original grego, o termo resgatar é lutron, que significa libertar ou desprender, reforçando a ideia de um resgate completo e profundo. Esse sacrifício não só libertou a humanidade do pecado, mas também a restaurou a condição de filho adotivo de Deus. Assim, com seu precioso sangue, Cristo libertou a humanidade caída, cumprindo o plano divino e garantindo a redenção daqueles que estavam presos para a condenação do pecado. Essa plenitude do tempo não foi acidental, mas meticulosamente preparada, destacando a importância da missão redentora de Cristo. A identidade messiânica de Jesus Cristo é reforçada pelo cumprimento exato de várias profecias do Antigo Testamento. O Evangelho de Mateus sozinho apresenta cerca de 128 citações proféticas que apontam para Jesus como o Messias esperado. Esse vínculo entre as profecias do Antigo Testamento e os eventos do Novo Testamento é uma confirmação poderosa da divindade e missão redentora de Cristo. Por exemplo, Isaías 7,14, que profetiza sobre uma virgem concebendo e dando luz, cumpre-se em Mateus 1,22 e 23, quando Jesus nasce de Maria. De forma semelhante, outras passagens como Oséias 11,1, Isaías 53,4 e Zacarias 9,9 encontram realização na vida e missão de Jesus. Esse cumprimento específico das Escrituras mostra que cada detalhe foi guiado por Deus e que Jesus era de fato o Filho prometido, o Salvador da humanidade. Assim, o Novo Testamento não apenas registra a vida de Jesus, mas conecta profeticamente ao Antigo Testamento, demonstrando a fidelidade de Deus às suas promessas e oferecendo evidências da natureza divina e redentora de Cristo. A genealogia de Jesus apresentada nos evangelhos de Mateus e Lucas é significativa para entender sua identidade messiânica e sua conexão com as promessas divinas. No Novo Testamento, Mateus traça a linhagem de Jesus a partir de Abraão, enfatizando sua conexão com o patriarca e destacando seu papel como herdeiro da promessa de Deus ao povo judeu. Lucas, por outro lado, leva a genealogia de Adão, sublinhando sua humanidade universal. Jesus é frequentemente referido como filho de Davi e filho de Abraão. Esses títulos não são meramente descritivos. Eles carregam um profundo significado messiânico. Filho de Davi indica que Jesus é o herdeiro do trono prometido a Deus, enquanto o filho de Abraão ressalta que ele é parte da linhagem do patriarca com quem Deus fez uma aliança especial. Essas genealogias atestam que Jesus é o Messias prometido, aquele que viria para salvar não apenas os descendentes de Abraão, mas toda a humanidade. Dessa forma, a genealogia de Jesus une o Antigo e o Novo Testamento e confirma sua identidade como o Salvador divino e o cumprimento das promessas de Deus. O jardim do Getsemane, cujo nome significa prensa de azeite,
foi o cenário de uma das cenas mais intensas da vida de Jesus. Localizado próximo ao Monte das Oliveiras, este jardim era um lugar onde Jesus frequentemente orava. Em Mateus 26,36, vemos que foi ali que ele se retirou para orar antes da sua crucificação. Nesse momento de profunda angústia, relatado no Evangelho de Lucas, seu suor tornou-se como gotas de sangue, um fenômeno raro que reflete a intensidade do sofrimento psicológico e emocional que ele experimentou. No Getsemane, Jesus enfrentou uma decisão de vida e morte, escolher viver, o que significaria deixar a humanidade condenada, ou aceitar a cruz para cumprir o plano divino de salvação. Ele escolheu a vontade do Pai, dizendo: faça-se conforme a tua vontade. Este momento no Getsemane demonstra o profundo amor de Cristo pela humanidade e sua perfeita obediência a Deus. A decisão de seguir adiante, mesmo sabendo do sofrimento que enfrentaria, foi um ato de amor que garantiu a nova redenção. É uma lembrança de que a salvação é o resultado de um sacrifício profundo e voluntário que só poderia ser feito pelo próprio Filho de Deus. A ressurreição de Cristo é a pedra angular do cristianismo. Como registrado em Mateus 28,5 a 6, as palavras do anjo, ele não está aqui, pois ressuscitou, ecoa como um triunfo definitivo sobre a morte. Jesus não foi assassinado. Ele veio ao mundo com a missão de morrer vicariamente como sacrifício pelos pecados da humanidade. Sua ressurreição significa que ele venceu o poder do pecado e da morte, destruindo as obras do diabo e libertando aqueles que creem de uma condenação eterna. A morte de Cristo foi uma demonstração suprema de amor, e a ressurreição é a prova de que esse amor é mais forte do que qualquer poder de destruição. Diferente dos fundadores de outras religiões, cujos restos mortais ainda permanecem na terra, Jesus ressuscitou, e essa vitória é a razão pela qual ele pode ser o Salvador eterno da humanidade. Ele destruiu as barreiras que nos separavam de Deus, abrindo o caminho para a vida eterna. A mensagem da ressurreição é a confirmação do amor e do poder de Cristo e a base de nossa esperança para a eternidade. Vindo de Cristo, trouxe a graça, um princípio fundamental que transformou nossa relação com Deus. Enquanto a lei revelava a gravidade do pecado e a necessidade de retidão, ela não tinha o poder de redimir o homem da condenação eterna. A lei agia como um termômetro, expondo a febre do pecado, mas não como um remédio para a cura. Cristo, no entanto, trouxe a graça, substituindo a condenação pela oferta de vida eterna. Como descrito em Efésios 2,8 a 9, a salvação não é fruto das obras, mas um dom de Deus para que ninguém se vanglorie. Isso significa que, por mais que tentemos, nossa perfeição moral jamais alcançaria o padrão divino. Com Cristo, a graça foi manifesta aos homens, tornando possível a redenção mediante a fé, sem depender da nossa própria capacidade de cumprir a lei. Jesus nos oferece uma nova chance, um novo caminho de reconciliação com Deus. Esta salvação é, portanto, um presente que reflete o amor de Deus, permitindo-nos viver uma vida renovada e reconciliada. A graça não anula a lei, mas, ao contrário, esclarece o propósito divino, ressaltando que a redenção é alcançada apenas por meio do sacrifício de Cristo. Após sua ressurreição, Cristo assumiu um papel fundamental e permanente, o de intercessor. Ele não apenas nos resgatou na cruz, mas continua ativo, intercedendo em favor daqueles que se achegam a Deus, conforme Hebreus 7,25. Esta intercessão vai além de meras orações.
é um ministério eterno e contínuo, através do qual ele cuida de nossas necessidades espirituais, emocionais e físicas. Cristo se coloca entre Deus e a humanidade, defendendo-nos e garantindo nossa aceitação diante do Pai. No papel de sumo sacerdote, ele está capacitado a interceder por nós de maneira total, suprindo as necessidades de de todas as áreas de nossa vida. A palavra intercessão significa ficar entre, e ninguém melhor do que Jesus Cristo, que é completamente Deus e completamente homem, para ocupar este lugar. Como vemos em Romanos 8.33 e 34, ele está à direita de Deus e intercede por nós. A vida de Cristo como intercessor é a prova de que a nossa salvação não é apenas um evento passado, mas uma experiência presente e contínua. Cristo, em sua natureza eterna, é o único que pode nos assegurar proteção, renovação e crescimento espiritual diário, confiando a nossa união com Deus. Na Bíblia, a palavra intercessão possui significados ricos que ampliam nossa compreensão do papel de Cristo. Em hebraico, a palavra interceder, paga, significa ferir sobre. Isso revela que Cristo foi ferido para interceder por nós, como diz em Isaías 53.5. Ele foi ferido por nossas transgressões. O sacrifício de Cristo foi uma intercessão definitiva, na qual ele se colocou no lugar do pecador e suportou o castigo em nosso lugar. Já em grego, o termo usado é etushano, que significa encontrar. Cristo veio ao encontro da humanidade quando estávamos perdidos e nos trouxe de volta à comunhão com Deus. Esta intercessão é motivada pelo amor divino, pois somente alguém que ama profundamente pode assumir o peso e a necessidade de interceder. A intercessão de Cristo é, portanto, um ato de compaixão e sacrifício que permanece eficaz em nossa vida. Ele nos encontra onde quer que estejamos e nos leva à presença de Deus. Esta função intercessória não cessa. Cristo continua sendo nosso mediador, garantindo que as necessidades da nossa alma e espírito sejam apresentadas ao Pai diariamente, em um ministério que só Ele, como Filho de Deus e Filho do homem, pode realizar. Cristo é descrito na Bíblia como o mediador eterno entre Deus e os homens, um papel que apenas Ele pode desempenhar. Sendo totalmente Deus e totalmente homem, Ele pode representar ambas as partes, algo essencial para reconciliar o Criador com a humanidade. O conceito de mediador reflete a figura do sacerdote, que na tradição judaica tinha a função de interceder pelo povo diante de Deus. Jesus é o sumo sacerdote que transcende todos os outros, pois ele não oferece sacrifícios contínuos de animais, mas o próprio sacrifício de sua vida, uma vez por todas. Sua mediação não é apenas uma função religiosa, é um ato constante de amor que permanece ativo, como lemos em Hebreus 7.25. Ele vive para interceder por nós. Esta mediação tem efeitos práticos em nossa vida, fortalece nossa relação com Deus, nos dá acesso direto ao Pai e nos assegura que temos alguém que entende as nossas fraquezas e que intercede com compaixão e poder. Cristo é, portanto, o único que pode nos guiar de volta a Deus, garantindo-nos uma
vida em comunhão plena com o Pai. Seu ministério mediador é eterno e essencial para a nossa salvação e reconciliação contínua com Deus. Tópico 4. Cristo aparecerá no futuro. O Novo Testamento, especialmente a carta aos Hebreus, apresenta Jesus como o Cordeiro sacrificial que em sua primeira vinda se ofereceu para remover o pecado do mundo. Ele veio como um servo humilde, aceitando a morte para reconciliar o homem com Deus. No entanto, o autor de Hebreus também enfatiza que essa não é a única vinda de Cristo. A segunda vinda de Jesus é aguardada com um momento de salvação definitiva para aqueles que permanecem fiéis a Ele. Desta vez, Ele não virá para sacrificar-se novamente, mas sim para recompensar os que esperaram em fé e perseverança. Em Hebreus 9:28, lemos que Ele aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Essa promessa alimenta a esperança da Igreja, sendo uma motivação para manter a fé e a obediência, especialmente em um mundo onde a fé está sendo constantemente desafiada. A volta de Cristo lembra-nos que, apesar das dificuldades e da espera, Ele é fiel para cumprir suas promessas e está preparando um futuro de paz e justiça para o seu povo. O apóstolo Paulo advertiu Timóteo sobre a apostasia, uma realidade inevitável nos últimos dias. Em 1 Timóteo 4.1, ele alerta que alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. A palavra apostasia vem do termo grego apóstase, que significa estar longe de. Trata-se de um abandono deliberado, uma renúncia da fé que anteriormente fora abraçada. Diferente de um simples desvio, a apostasia implica uma rejeição definitiva. É um estado de esfriamento espiritual onde o amor, que deveria ser o centro do relacionamento com Deus e com o próximo, se esfria. Esse fenômeno também está associado à presença do pecado ou iniquidade, que afasta o homem da presença divina. O momento espiritual mencionado em Apocalipse 3.16 e o entristecimento do Espírito Santo escrito em Efésios 4.30 são sinais desse processo. Uma pessoa apóstata chega a negar a fé em Cristo e, em casos extremos, pode até blasfemar contra o Espírito Santo, indicando uma completa separação de Deus. Esse alerta bíblico serve para que a igreja permaneça vigilante, buscando a Deus com sinceridade e firmeza diante das tentações e enganos espirituais. A apostasia é um conceito sério nas Escrituras, significando uma ruptura decisiva com a fé. A palavra apostasia vem do grego apostasis, indicando estar longe de ou afastamento deliberado e completo. Diferente de um simples questionamento ou luta espiritual, a apostasia reflete uma renúncia completa da fé em Cristo. Esse estado pode se manifestar de modo aberto ou escondido, mas em ambos os casos há uma perda do zelo espiritual, um esfriamento do amor que deveria aquecer o relacionamento com Deus. O apóstata, muitas vezes, não apenas deixa de praticar sua fé, mas também nega a verdade. Nega verdades fundamentais do cristianismo. Em Mateus 24.12, Jesus alerta que o amor esfriará por causa da multiplicação da iniquidade. A base do relacionamento cristão é o amor e o distanciamento desse amor é um sinal claro de apostasia. Tal condição começa de maneira sutil, com a mornidão espiritual e pode se intensificar até o ponto de o Espírito Santo ser entristecido, como mencionado em Efésios 4.30.
Essa condição é extremamente grave, pois quem vive na apostasia já não sente a presença do Espírito de Deus, mostrando um coração endurecido e alheio à influência divina. Essa situação alerta a igreja a manter-se firme e buscar a renovação espiritual. A mornidão espiritual é frequentemente o primeiro sinal de uma apostasia iminente. Esse estado de apatia e falta de fervor pode parecer inofensível no início, mas é uma etapa crucial onde o coração começa a se afastar de Deus. Em Apocalipse 3,16 adverte: assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Esta mornidão não é um estado de neutralidade, mas um indicativo de que a chama da fé está se apagando. A mornidão conduz ao esfriamento do amor e da devoção, resultando no entristecimento do Espírito Santo, como citado em Efésios 4,30. Quando o Espírito Santo é entristecido, a pessoa começa a perder o desejo de buscar a Deus, ficando cada vez mais indiferente à verdade e aos ensinamentos de Cristo. Este afastamento progressivo pode levar ao ponto onde a fé em Cristo é completamente abandonada, culminando na apostasia. É essencial que cada cristão reconheça os sinais de mornidão e busque renovar seu compromisso com Deus para evitar o risco de um afastamento definitivo. Esse chamado à vigilância é um lembrete de que a fé exige constância, dedicação e a manutenção de um coração sempre fervoroso diante de Deus. A segunda vinda de Cristo é a promessa final que fortalece a fé e esperança da igreja. Em Hebreus 9,28, somos lembrados de que ele aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Essa promessa oferece uma perspectiva de esperança em meio aos desafios e dificuldades enfrentados pelos cristãos. Cada geração, desde os primeiros discípulos, tem aguardado a volta de Jesus e essa expectativa molda a maneira como vivemos. Sabemos que ele cumprirá suas promessas e sua vinda marcará o fim do sofrimento e o início da restauração de todas as coisas. No entanto, a espera exige vigilância. Em Mateus 24, Jesus fala sobre os sinais de sua volta e alerta que muitos serão enganados e que o amor de muitos esfriará. Essa advertência nos motiva a manter nossa fé aquecida, mesmo quando o mundo ao nosso redor se torna hostil à verdade de Deus. Jesus nos chama para perseverar, para permanecermos firmes, sabendo que ele voltará. Sua promessa é o que fortalece a igreja a cada geração a ser uma luz em um mundo escuro, sustentado pela certeza de que um dia ele voltará. Aleluia! Para nos buscar e nos conduzir à vida eterna. Glórias a Deus! Ao concluirmos este estudo, somos lembrados de que Cristo é a mesma essência divina revelada ontem, hoje e eternamente. No passado, ele se manifestou em glória e mistério, revelando-se aos patriarcas e profetas. No presente, é o nosso Senhor, aquele que se fez carne e habitou entre nós, carregando nossos pecados e nos dando o dom da salvação. No futuro, aguardamos o seu retorno glorioso, a promessa de que nos inspira a viver de maneira santa e vigilante. Cristo é também nosso constante intercessor, aquele que conhece nossas fraquezas e, por seu grande amor, vive para interceder por nós diante do Pai. Essa realidade nos conforta e nos enche de esperança, pois sabemos que nossa fé não está em uma ideia ou uma doutrina apenas, mas em uma pessoa viva que nos conhece intimamente e está comprometida com nossa salvação. Que essa verdade possa fortalecer sua fé, sua esperança e seu amor por Cristo. Permaneçamos firmes, sabendo que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas.
Que sua presença seja viva e constante em cada coração. Sigamos adiante com a certeza de que somos amados e guardados por Deus. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, agradecemos a Ti por Tua infinita bondade e misericórdia. Nos reunimos, Pai, com corações gratos por todas as Tuas manifestações ao longo da história e pelo sacrifício de Cristo, nosso Salvador. Reconhecemos que sem Ti estaríamos perdidos e sem esperança, mas através de Jesus Cristo temos vida, perdão e reconciliação contigo. Queremos agradecer por Cristo ter se manifestado no passado, revelando o teu amor aos patriarcas e profetas. Louvamos a Ti porque na plenitude dos tempos Ele se fez carne e habitou nós, tendo luz e salvou, deu vida para que fôssemos redimidos e hoje podemos nos aproximar do Teu trono com confiança. Senhor, clamamos para que possamos permanecer firmes na Tua presença, aguardando a volta gloriosa de Jesus. Dá-nos a força para resistir às tentações e o discernimento para fugir dos enganos deste mundo. Que Teu Espírito Santo nos guie e fortaleça para que sejamos fiéis até o fim. Pai, intercedemos para que o Teu amor e a Tua paz encham nossos corações. Concede-nos uma fé viva, uma esperança constante e um amor genuíno por Ti e por nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos. Amém.